Olá, pessoal. Estamos novamente aqui no curso de Administração Linux e hoje a gente vai falar sobre os comandos básicos, já no capítulo 3, onde a gente vai ver uma série de informações a respeito de alguns comandos que complementam a lista dos comandos básicos do Linux e vamos ver também alguns metacaracteres que são utilizados em expressões regulares, muito utilizado também em alguns comandos Linux. Eu vou apresentar agora para vocês, vou compartilhar minha tela aqui. Bom, a gente começa pelo comando chon, ou chon, que é utilizado para alterar o dono ou o grupo de arquivos ou diretórios. Essa alteração ela vai ser feita modificando o dono do arquivo ou o dono do diretório, e você pode mudar também o grupo. Basta que você identifique isso na própria sintaxe do comando. Tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, já mostrando essas modificações. Aqui eu tenho a chamada do comando, chon-v, que é o verbose, para ele poder identificar o que está sendo feito. E aqui eu estou dando um nome. Esse nome é o nome do usuário. Tá? A sintaxe que normalmente é utilizada é o nome do usuário, 2 pontos, o nome do grupo. Então, se eu não forneço os 2 pontos e o nome do grupo, ele está considerando apenas o nome do usuário. E aqui eu tenho o nome do arquivo que ele quer, ou do diretório, que ele quer alterar o dono. Nesse outro exemplo, ele já omite o nome do usuário e coloca 2 pontos e apenas aqui o nome do grupo. Aqui ele está alterando apenas o grupo deste diretório. E aqui, nesse outro exemplo, eu tenho o nome do usuário, 2 pontos, o nome do grupo. Então, ele vai alterar essas 2 informações dentro desse diretório meu dir. O comando chgrp, ele é usado para alterar o grupo ao qual pertencem aqueles arquivos que é dado na lista. Ele tem uma série de opções que vocês podem observar no próprio manual, e ele muda o grupo passando esse arquivo ou essa lista de arquivos para o grupo novo. Aqui eu tenho a opção "-r" maiúsculo, que é usada para ser, de uma forma recursiva, a mudança do nome do grupo a partir do diretório home. Então, todos os arquivos e diretórios dentro do home vai passar a ter o grupo, ser do grupo users. E aqui eu tenho o verbose para ele poder mostrar, a partir da alteração que ele vai fazer dentro desse arquivo, seu nome, mudando para o grupo root, ele vai exibir essas informações aqui na saída. O comando cmp ele faz a comparação de 2 arquivos de qualquer tipo, binário ou texto. Tanto faz, você pode trabalhar, sendo que os arquivos têm que ter o mesmo tipo na comparação, naquela comparação. Então, os arquivos são comparados e, caso exista alguma diferença, ele para nessa primeira diferença. Ele mostra o número da linha e o byte onde ocorreu essa primeira diferença e exibe essa informação para você. A saída da execução do comando cmp é 1 quando ele encontra alguma diferença dentro dos arquivos. Também tem algumas opções que vocês podem ver no manual. E aqui ele mostra como exemplo a comparação de file 1 e file 2. Então, dentro desse conteúdo de file 1 e file 2, a diferença que existe é no byte 10, na linha 2. Ele para na primeira diferença, então, a cada informação diferente, ele vai parando e vai mostrando qual é a diferença e em qual byte ela ocorre. O comando wc ele é um comando bastante utilizado, porque ele serve para contar o número de palavras, bytes e linhas em um determinado arquivo ou numa entrada padrão. Ele exibe a quantidade de linhas, palavras e bytes, e você pode solicitar isso através de algumas opções que são específicas. Por exemplo, "-c", "-l", "w", que conta bytes, linhas ou palavras, respectivamente. Então, se você não quiser que ele conte especificamente cada uma delas, basta você omitir essas opções que ele vai exibir todos esses dados de uma vez só. Como é que ele faz isso? Aqui eu tenho um exemplo onde eu estou usando 2 arquivos, planetas.txt e ex-planetas.txt. E eu executo o comando wc.
em cima desses dois arquivos. O que ele vai fazer é mostrar na primeira coluna quantas linhas tem aquele arquivo, na segunda coluna quantas palavras tem aquele arquivo, e na terceira e última coluna quantos caracteres. E depois ele vai exibir o nome de cada um dos arquivos. Então você pode fazer o WC, aplicar o WC em cima de vários arquivos, pode até usar metacaracteres como asterisco, por exemplo, para ele poder exibir todos os valores de linhas, palavras e caracteres em cima desses arquivos. E, no final, se você não der nenhuma opção, ele exibe a totalização, né, a contagem de todos esses itens, de linhas, palavras e caracteres, e identifica essa linha como sendo a linha total. Tá? O comando cut, ele permite filtrar a saída de outros comandos, de forma que ele obtenha apenas a informação que interessa para você, que é a que você vai identificar nas suas opções. Ele lê o conteúdo de um ou mais arquivos e tem como saída uma coluna, ou seja, um conjunto de caracteres de forma vertical. O que ele vai fazer? Bom, aqui eu tenho o comando cut, ele tem algumas opções e a lista de arquivos. Ele pode usar delimitadores, ele pode considerar campos e ele pode considerar caracteres dentro daquele arquivo ou daqueles arquivos. Como é que ele usa os delimitadores? Ele pode, por exemplo, identificar um delimitador entre aspas. Aqui ele está identificando o delimitador espaço. Aqui ele não coloca as aspas, mas ele bota um símbolo. E esse símbolo é o 2 pontos. Então, esse é o separador ou delimitador que ele vai considerar dentro do arquivo. Aqui ele está considerando como sendo o ponto. Aqui ele usa o escape, que é essa barra invertida, e ele está dizendo que o separador é o underline. Ou então eu posso identificar como sendo um underline, entre aspas. Ou então eu boto "-d" e eu não coloco absolutamente nada e ele identifica como sendo um espaço. Tá? Os campos são identificados por números e eu tenho um delimitador que identifica a separação desses campos. Tá? E eu posso usar simplesmente caracteres. Existe um arquivo, que é o etc.pswd, que ele tem uma formatação própria e todos os campos dele são separados por 2 pontos. E aí, na maioria das vezes, para a gente explicar como é que funciona o comando cut, a gente dá o exemplo do etc.pswd, porque ele já tem esses delimitadores. Tá? Então, vamos ver aqui. Cut -c, então eu estou cortando caractere, né? Do 5 em diante. Aqui é 5 traço, e aí eu estou considerando o seguinte, do 5 em diante, dentro do arquivo PSWD. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arquivo PSWD e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, e tudo que tiver nessa coluna aqui, na quinta coluna em diante, ele vai exibir na saída padrão. Aqui eu já tenho uma outra utilização, onde eu dou o espaço como sendo um delimitador, e aqui eu identifico a partir do 5º campo. E aí eu uso o próprio PSWD, mas só que eu quero esse campo é o primeiro, esse campo é o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, a partir do 5º campo, separando sempre por espaços. Aqui eu já estou usando o delimitador barra, e eu quero do campo 1 até o campo 3. Então, ele exibe os 3 primeiros campos do arquivo usando o delimitador barra como espaço, como o barra como delimitador. Tá? E aqui eu tenho -c, -7. Essa daqui é uma outra maneira de identificar a partir do primeiro caractere até o 7º dentro do etc.pswd. Então, ele vai exibir desde o começo da linha até o 7º caractere dentro desse arquivo. Eu posso fazer uso do delimitador dos pontos, e eu posso, aqui dentro do field, né, do campo, identificar de 1 até 4, vírgula 7. Então, ele exibe os campos de 1 até 4, ou seja, 1, 2, 3 e 4, e o campo 7. Eu posso separar por vírgulas quando eles não são sequenciais. Tá? E o que ele vai exibir é o campo root,
que é o primeiro, o X, o 0, e o bin barra bash, que é o último. O daemon, o X, o 1 e o bin barra sh, que é o último. Eu posso usar também o cut para poder fazer trabalhos com variáveis definidas dentro do shell. Então, aqui eu defini uma variável chamada minha var, e ela tem essa string aqui. Tá? Slackware Linux 122RC. Eu uso o comando echo para ele identificar qual é o conteúdo de minha var, Slackware Linux 122RC, e eu tenho aqui o uso do pipe cut do caractere 0 até o caractere 15. Então, do caractere 0, que é o S, até o caractere 15, que é o X. E é isso que ele vai exibir. O restante ele não vai mostrar. Ou então, echo, $minha var, pipe, cut, "-c", do 11 ao 20. Então, ele vai pegar do I até o RC. Somente os 10 últimos que ele vai pegar. Ok?